da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 30/6/2020, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Lotário Seva para fazer leitura de um trecho bíblico. Convido a todos para que fiquem de pé. Simples caridade. Muito me alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade, conforme o mandamento que temos recebido do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como quem te escreve um novo mandamento, mas sim o que tivemos desde o princípio, que nos amamos uns aos outros. Nisto consiste o amor, que vivamos junto em seus mandamentos. É esse o mandamento que tendes ouvido desde o princípio, e segundo o qual deveis viver. Cumprimento os senhores vereadores, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determina a secretária vereadora Veridiana Monteiro que faça a leitura da ata. A ata da 1000ª, 389ª sessão ordinária realizada em 23 de junho de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do pedido de informação número 01 de 2020, do vereador Carlos Boni, pedido de informação número 15 de 2020 da mesa diretiva, pedido de providência número 68 de 2020 do vereador Carlos Boni, pedido de providência 69 de 2020 do vereador Lotário Sevald, pedido de providência 70 de 2020 da vereadora Márcia Ribeiro e pedido de providência 67 de 2020 do vereador Diego Francisco. Seriam esses. Vamos então entrar na ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providências e pedidos de indicação. Pedido de providência número 75 de 2020, autor vereador Euclides Tizian. Pedido de providência número 78 de 2020, autor vereador Davi Reis. Pedido de providência número 79 e 80 de 2020, autor vereador Diego Francisco. Indicação. Estância Velha, 29 de junho de 2020. Indicação número 007/2020. O vereador Sérgio Verle, nos termos autorizadores do artigo 197 do regime interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Essa indicação tem por intuito que o Poder Executivo analise a possibilidade de realocar a equipe de saúde da família Bela Vista no terreno da esquina das ruas do Parque e Almirante Tamandaré, onde há também estudos de construção de nova escola Dom Pedro. A realização se faz
necessária, pois a unidade encontra-se com a estrutura muito deteriorada. Ressalto também que no local há espaço para a construção de nova ESF e da nova escola, sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço. Vereador Sérgio Verle, vereador do MDB. Seriam isso, presidente. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos a ser votados. Projeto de Lei 024 de 2020 do Executivo Municipal abre crédito adicional especial no valor de R$ 724.495,03 e dá outras providências em regime de urgência. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 28 de 2020, de expediente número 32 de 2020 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei número 24 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto de lei número 24, 2020, por unanimidade em votação única. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos novos. Projeto de resolução no 004/2020 do Legislativo Municipal, autor vereador Carlos Boni. Altera o caput do artigo 170 da resolução número 004 de 2018, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Estância Velha, em regime de urgência, conforme artigo 170 do regimento interno da Câmara de Vereadores. Baixo o projeto de resolução 004/2020 para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotados a ordem do dia, dou início à palavra livre. Vereador Sérgio Verle. Boa noite, senhor presidente, boa noite para a mesa, meus colegas vereadores e vereadoras, colegas de trabalho, o nosso pessoal que estão olhando nas redes sociais, uma boa noite. Hoje venho falar sobre... Agradecer em primeiro lugar ali para o Ezequiel, né, o nosso secretário da administração, e o Luciano, comandante da guarda, que estivemos semana passada na rua Porto Alegre vendo as sinalizações, né. Fiz um pedido de indicação, né, que deve estar chegando para eles. Então hoje estou agradecendo pela ida lá, fomos lá olhar. Semana passada não falei, deixei a primeira indicação ser colocada e agora deve estar ainda chegando às mãos deles, tá? Você tem que agradecer pela compreensão, pelo atendimento, que eles foram lá olhar, ver direitinho a situação e agora fica com eles a determinação dessas sinalizações. Gostaria também de pedir aí que todo mundo reze aí pelo Dudu, que voltou a ser internado novamente, né? Nosso colega, né? Que logo volte. E queria também agora falar sobre... Nós recebemos 70 mil do Banco Sicredi, que foi me passado, que é uma doação de 70 mil, nos quais foram adquiridos medicamentos para o combate do coronavírus e colchões piramidais para o hospital. Ainda tem verba para ser gasto, ainda não foi o total já usado, mas agradecer ao Sicredi por essa colaboração nesse momento. Queria falar um pouquinho da situação do prefeito amigo da criança, que a prefeita Ivete hoje está concorrendo, amanhã vai ser feita a votação, né? Entre os 15 prefeitos, o resultado sai amanhã, dia 1º.
os resultados das ações, né, dos colégios, das assistências sociais, dos programas, do Girassol, que tanto a gente acompanhou e agora estão parados, né, mas isso é uma coisa que está sendo reconhecido pelo Conselho Tutelar, pelos colégios, que no Centro de Cultura, tudo isso está concorrendo, é uma boa para a nossa cidade. Vai ficar uma marca que é a primeira prefeita que está concorrendo até hoje. Queria falar um pouquinho também do coronavírus, né? Que é a sensação, né? Do momento, né? Estamos esperando que melhore, né? Essa situação, mas acho que nós estamos chegando no pico, né? Quem pode falar mais é as nossas enfermeiras, né? As nossas colegas, acho que devem estar bem mais informado que eu. De teste realizado está no portal 1.144. Casos positivos 99. Curados 40. Em aguardo 12. Não, graças a Deus não temos nenhum óbito, né? Ainda registrado. Isso nos acalenta, né, um pouquinho a não ter. Até quando tiver mortos no coronavírus, a tendência é piorar os resultados, né? Então a gente não quer. E eu queria falar também sobre as creches, que semana passada eu disse que iam receber, elas receberam. Todos que entregaram as notas receberam. Então, o que eu falei ali, que a gente cobrou daí o executivo e graças saiu tudo certo, tá? Então tem coisas boas que a gente traz para essa sessão. Queria falar também sobre o Facebook das unidades. Foi retirado do ar porque é o ano eleitoral. Então, é o que me passou o executivo, tá? Todas as publicações serão feitas unicamente pela página oficial da Prefeitura, para centralizar. Então, não é que não vai ser feito. As unidades passam para a página oficial direto com o responsável da área. E não deixa de ser publicado. Falar da indicação que eu fiz hoje, do posto do Bela Vista, é porque segunda-feira nós estivemos lá na reunião com a prefeita, com as nossas colegas, e foi debatido um local, né? Tem mais locais, mas ali é uma indicação que é perto de um colégio, ao lado de um colégio que também vai ser construído. Nós podemos... Botou mais 5 minutos? Tá, obrigado. Então a gente pode unir ali duas estratégias, né? A estratégia da família e um colégio, né? Que o nosso posto do Bela Vista está muito deteriorado, já faz anos, né? Quem trabalha lá sabe da dificuldade que estão passando. Então o nosso secretário, ele está conversando com o pessoal da saúde, e eu acho que a própria saúde vai indicar um lugar bom, mas a gente pode dar uma indicação, não é que possa ser um lugar ali, mas é um local que tem possibilidade de fazer um posto. No meu ver, a área técnica vai fazer levantamento, se for possível, e o pessoal da saúde dos postos concordarem e tiver, mas não será, né? Não acredito que seja nessa administração. Esperamos que seja o mais rápido possível, porque o Bela Vista precisa de um posto novo. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo e uma boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, aos colegas da casa, às pessoas que nos assistem nas redes sociais. Sobre a questão do posto, até na semana passada tivemos uma reunião, estivemos lá alguns vereadores, foi convocado até, sobre a questão do posto do Bela Vista, que está bastante deteriorado, e não é de hoje que a gente vem notando isso, vem falando, a colega trabalha lá, sabe muito bem, vem nos trazendo exemplos. Estive lá olhando também, rachaduras e tudo mais, já é um problema remanescente de outras gestões, foi feito num local ruim. Inclusive, naquela reunião que nós tivemos lá, foi sugerido que ele fosse feito onde era a antiga associação do bairro Bela Vista, que é em frente à escola Ervino, né? É um terreno bom, é um terreno que tem dimensões suficientes para ser construído um posto, como necessita ali, para uma equipe. E fica ao lado de uma escola que já existe, né? Apesar da sua indicação também ser muito boa, colega,
mas a escola ali já existe. E a escola ali no Lira não se sabe se um dia vai existir de novo. Ou seja, era para ter vindo essa vez, não veio, então são só suposições, né? Lá nós já temos a escola, parada de ônibus na frente, temos acesso ali aos dois bairros, tanto Lago Azul como Bela Vista. E muda, eu acho que umas 3, 4 quadras da posição que ele está hoje original. Então, para a comunidade não seria muita diferença. Tem um PL 3230, que está dando entrada no Congresso, que é sobre a inclusão daquilo que nós conversamos na semana passada, dos profissionais de transporte escolar, que seja feito um empréstimo, né? Facilitador de empréstimo. Ele traz, dentro do PRONAMP, né, o Programa Nacional de Auxílio, né, às pequenas e médias empresas, um juro baixo, que seria a Selic mais 1,5 ao ano, uma possibilidade de pagar em até 36 meses, com carência de até 12 meses, para que esses profissionais, de alguma forma, consigam se capitalizar para ir tocando e com uma carência boa para ir, enfim, tirando o nariz para fora d'água. Outro projeto, aquele outro projeto que nós falamos semana passada, aquele que eu fui, até o colega Django estava lá, nós nos reunimos com o secretário do Planejamento, Rudi Miller. Aquele projeto é a fundo perdido, é exemplo do projeto que foi feito lá em Campo Bom e outros projetos de outros municípios. Aquele projeto é a fundo perdido, aí é diferente, né? Então tem várias situações. Este outro aqui agora do PL 3230 se trata de empréstimos. Também tem uma lei emergencial, a lei emergencial 1075. São 23 deputados que elaboraram essa lei, que é para um auxílio à cultura durante a pandemia. Ela já passou pelo Senado também e hoje está na mesa do presidente para ser promulgada, né, para seguir em frente. Isso traz uma ajuda de mais de 3 milhões para o setor da cultura, tanto para artistas como para escolas. Nós temos um exemplo aqui, a Soneto, aqui em Estância Velha. Escolas, todas aquelas pessoas que trabalham ou que vivem da cultura, e que elas possam também, de certa forma, ir tirando, ir se organizando. Essas pessoas muitas vezes não têm seu salário fixo todo mês. Então, mais um projeto. São vários projetos e várias leis chegando nesse momento para tentar auxiliar todas as classes. Às vezes um projeto único, ele não abrange todas as classes, então tem que ser feito uma diversificação em cima deles. Outra coisa que eu queria também era agradecer, tive conversa com alguns professores e fui me inteirar exatamente como alguns estão fazendo essa dinâmica desse ensino agora à distância, essa nova metodologia que eles estão utilizando para conseguir chegar nas crianças. Volto a dizer, aquelas crianças menores têm uma dificuldade maior, porque realmente eles olham o professor, se o professor faz o vídeo com a máscara para estimular a criança a entender a máscara, mas ele com a máscara ele não reconhece o professor, então se fica ali numa situação. Mas os maiorzinhos já reconhecem, entendem a necessidade da máscara e tudo mais, e é uma novidade para todo mundo, é uma novidade também para a classe da educação, que a gente consiga chegar de uma forma eficaz, efetiva, a essas crianças para que realmente não só percam um ano, como a princípio existe aí a possibilidade de se perder um ano, mas que elas consigam, de certa forma, adquirir conhecimento, cultura, para ir tocando suas vidas, e é uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar dentro do que for possível, para que no futuro isso aí seja só uma triste lembrança. Tem só um espaço de liderança, senhor presidente. Concedido. Tem outra situação, ontem estive vendo também, dia 29, sobre outro vírus surgindo na China, lá, nos porcos. Mais um problema que se identificou lá nas criações de porcos lá. A gente não está nem aprendendo direito a lidar com o corona, já tem outro vírus surgindo, a gente sabe que há pouco tempo atrás tivemos outras epidemias e com certeza virão outras mais. O que a gente pede é nós, dentro do nosso discernimento, e as outras pessoas com mais influência e com mais poder, dentro das outras esferas da política, que elas busquem realmente tomar as atitudes que nos levem para o futuro e que as próximas pandemias que venham, que infelizmente a gente sabe que virão, que elas não nos causem tanta dor. Dor que eu digo não só emocional, como dor financeira,
dor psicológica, enfim, a dor em todos os sentidos. Que a gente consiga se estruturar melhor de todas as maneiras para estar passando por esses momentos. No mais, deixo aqui meu agradecimento pela recepção lá na reunião, esteve junto à prefeita, o secretário da Saúde, o advogado, os colegas vereadores Davi Reis, a Márcia Ribeiro, a Viridiana, o Sérgio e eu. E claro que às vezes dependendo do horário nem todos conseguem ir, mas agradeço, foi uma conversa muito boa, muito aberta. A conversa em si foi muito boa. Eu particularmente gostei muito, pedi muita transparência, né, principalmente porque a população nos cobra muito a transparência, tanto que entrou um projeto aí com mais de 5 milhões, a gente reteve na Comissão de Justiça, justamente porque na segunda-feira que vem o secretário deve estar vindo aí. A gente solicitou também a presença de outros 2 secretários, mais que nada para que a gente tenha um norte aí e possa falar a mesma língua. A população cobre com toda a razão, né? E nós, é claro, que somos a voz da população, temos que cobrar deles. Nos foi dito que haverá essa transparência, esperamos que realmente não sejam só palavras e que a gente consiga efetivar isso no papel para que a gente esteja trabalhando e falando com clareza sobre os números. No mais, muito obrigado e uma boa semana a todos. Obrigado, vereador. Vereador Otário Seba. Obrigado, presidente, mas não farei uso da palavra hoje. Obrigado. Eu só queria dizer que essa reunião de sexta-feira de manhã, que eu consegui marcar na última hora, que a Viridiana me pediu, só que eu não pude me fazer presente, não é que eu não pude, é que eu sou de risco, assim, eu não estou... eu sei que ia dar aglomeração demais. Eu não participei, mas encaminhei, então, parece que essa reunião que falou que era boa, foi boa, proveitosa. Então, muito bem. E esse negócio desse coronavírus aí, por que todos os coronavírus, esses vírus vêm tudo da China? É engraçado, né? É de se pensar o que está acontecendo. Se é política ou é safadeza ou dizem que está na Bíblia, né? Que esses vírus viriam. Então, está aí. Obrigado. Valdecir Vargas. Cumprimento o presidente da casa, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, doutor Felipe, demais funcionários da casa, o presidente do PDT, o Plínio. Presidente, só tem um assunto mesmo que eu gostaria de comentar e pedir o apoio também do Executivo Municipal de Estância Velha e dos demais colegas vereadores para auxiliar nós no Rincão. Nós temos um impasse no Rincão, não digo um impasse, mas uma situação que está ficando crítica, que é na Rua Rincão. Logo após o pessoal fazer aquela extração dos canos lá, que a gente sabe que é uma necessidade de tempo e se faz muito necessário. Mas está dias agora parada a obra lá. E é um transtorno muito grande naquela rua, a movimentação lá na Rua Rincão, quem conhece sabe que é intensa. E está muito mal sinalizado os desvios. Então tem muita gente que quando entra no bairro, está vindo na Rua Rincão, ela está dando acesso até a Rua Germano Loic. Tá, e na Rua Germano Loic, ela está interrompida. Logo à frente ela tem um acesso numa rua. Aquela rua sempre teve um problema de nome ali, ninguém nunca botou um nome exato na rua. Ela é para ser a Rua Amândio Francisco Ió, que liga até ali. Outros dizem que não, que é a Júlia Traem, que para mim é a Amândio Francisco Ió, que dá a ligação de cima a baixo. Então ali dá 200 metros, nem isso, dá 100 metros, que ela está interditada. Pois bem, o que me deixa preocupado é a gente ver o pessoal ali se batendo naquela situação, porque ali tem uma lomba muito forte para cima, Germano Loic, da Rincão para cima. E hoje, com o tempo molhado lá, duas vezes teve carro que tentou subir, patinou, tinha atrás, deu 2 batidas leves, claro.
mas não deve acontecer, né? Então teria que estar sinalizado lá embaixo, até porque muito carro chegando, tinha uns 6, 7 carros cada vez ali, não tinha nem como manobrar. Então o pessoal optou por subir a lomba e perguntar lá para cima como é que saía. Então quem conhece ali já não entra ali. Mas a gente sabe que tem que compactar o solo. Eu trabalho com isso, a gente sabe disso, e quem trabalha sabe que tem que ser compactado, mas tem várias maneiras de tu pegar e colocar uma máquina ali e fazer esse trabalho de um dia para outro, máximo uma semana. Claro, se gasta, pega um rolo, se diz um sapo para bater aquilo ali e faz ali, põe um calçamento, libera o trânsito logo. Ou então sinaliza bem lá embaixo, aonde tem a opção para você fazer um desvio. Porque o pessoal vem de lá, funila ali, causa tranqueira, quem faz a volta que desce ali está uma situação crítica. Esses dias eu estive cobrando na tribuna aqui na Câmara, já fiz direto para o diretor de obras do Rincão um pedi para a secretária também, volta a reforçar, que então naquela rua que desce ali, costeando a Vila Esperança ali, a Rua Esperança também. Então essa rua que desce atrás das taquareiras ali, ela está intransistável. Então para te subir ali é difícil, porque ela patina. E tem aqueles buracos. Tu vai devagarinho, passou o buraco, tu não sai mais. Se tu vai ligeiro, pula no buraco, tu vai ficar ali também. Então, subir nem pensar. E descer está um caos. O pessoal que mora ali está tendo um problema muito grande. Então eu volto a reforçar e pedir também que a secretária Fátima, por gentileza, peça, né, o pessoal das obras para dar uma atenção especial naquela rua ali e também nessa situação da Rua Rincão, que eu sei que o município está uma parceria com o Novo Hamburgo, mas essa parceria tem que ser bom para a comunidade, não podemos deixar o povo desamparado nesse momento, tem que tentar a solução mais rápida possível. Tá? Então seria isso hoje, mais agradecer a oportunidade aí e deixar um abraço a todos que nos assistem pelas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Vereador Davi Reis. Boa noite a todos, presidente dessa casa, colegas vereadores, funcionários dessa casa e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. E nós comentar aqui também sobre nosso colega vereador Dudu, uma pessoa que eu conheço muito antes de ele entrar na vida política, né? Está aí hospitalizado novamente. Desejo que sua saúde seja restaurada o mais breve possível, ele possa estar aqui então participando normalmente das atividades aqui da Câmara. Outro sim, a título de informação, né? Tivemos aí 300 atendimentos no centro de Covid no mês de junho e pelos noticiários aí que tem acompanhado, aumentou o número de casos aqui de Covid no município de Estância Velha, não só aqui como em outros municípios, né? E tendo em vista aí os dias frios e úmidos que estão vindo, então motivo a mais para o pessoal se proteger e ter mais cuidado, mas realmente não é isso que a gente vê por aí, pessoal se cuidando, né? Muito pelo contrário, as aglomerações elas continuam, mas se cada um fizer a sua parte, com certeza a gente vai sair aí o mais rápido possível da bandeira vermelha, né? A prefeita até comentou sobre essa questão, né, de alguns comerciantes aí que bate o desespero e realmente eu não queria estar na pele deles, né? Mas é uma situação crítica. Hoje eu passei no Novo Hamburgo, vários estabelecimentos fechados, né? Praticamente quase todos fechados. Os que estavam abertos com algumas restrições. Então isso é bastante triste, né? Às vezes aqueles que estão fazendo a coisa certa pagam pelos aqueles que não estão fazendo a coisa de forma correta, ou seja, se protegendo, mantendo o distanciamento aí, seguindo o protocolo, né, que são passados a todos, mas nem todos fazem a sua parte. Outro sim, começou a ser feito na Rua São Cristóvão, né, com recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional, o asfalto, né, e a previsão de finalização da obra é até o final do mês de julho, se o tempo assim colaborar. Eu estava escutando ali o colega Valdeci comentando sobre a sinalização da Rua Rincão ali, realmente a coisa ali está péssima, já foi comentada outra vez, né? Inclusive presenciei um acidente essa semana ali por pura falta de sinalização, vai ocorrer outros acidentes,
É uma obra que está na divisa dos dois municípios, Estância Velha e Novo Hamburgo, né? Mas isso também não quer dizer que a nossa administração atual, através do colega Luciano, lá, que é o chefe de trânsito, não possa rever essa situação e, quem sabe, colocar uma sinalização mais decente ali para evitar que futuros acidentes ocorram. E, quem sabe, até acidentes fatais, né? Porque está muito mal sinalizado. Fizeram com perdão da palavra, uma sinalização bem precária ali e porca, né? Essa que é a verdade. Então, com certeza, se nada for feito, vai acontecer novos acidentes ali. E eu me proponho até procurar o pessoal do trânsito aí para ver o que pode ser feito nesse sentido para que não ocorram novos acidentes. Seriam essas minhas palavras, minha colocação. Desejo uma boa noite a todos e uma excelente semana. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Me comunicar agora que a lei 1075, que eu comentei antes, da cultura, foi aprovada hoje, o presidente aprovou, e Estância Velha receberá R$363 mil para ser destinado justamente a essa situação. Obrigado. Porque já estava, né, estava dando na TV também, que já estava, né, então já é uma boa para a cultura do município. Vereador Diego Francisco. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores da mesa, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, que estão aqui hoje possibilitando, né, que essa sessão ocorra, assim como todas as terças-feiras, suplente da RV Reis que assume, e a todos que nos acompanham em casa, uma boa noite. Eu inicio hoje a minha fala aqui desejando melhoras ao colega vereador Dudu. Desejo do fundo do coração realmente que ele supere aí esse problema que ele está, cardíaco, e o quanto antes retome as atividades. A gente sempre discorda aqui dentro, ou enfim, às vezes a gente acaba discutindo alguns temas, mas a gente sabe que é para o bem da cidade, né? Isso é a questão política, mas a questão pessoal, não tenho nada contra o vereador, e desejo aí a ele, a família, que, enfim, que tudo volte ao normal quanto antes. Hoje eu vou fazer uma mescla de assuntos aqui. Quero dividir com vocês alguns fatos, alguns acontecimentos. Quero falar aqui também sobre o posto de saúde de Bela Vista. Depois a colega vereadora Veridiana vai estar complementando um pouquinho, né? Ela que trabalha lá conhece bem a realidade. É um problema antigo daquele posto, né, colega vereadora? Aquela comunidade há tempo reclama já da estrutura, que não tem como reformar, que o ideal seria fazer um novo. Há muito tempo vem a reclamação e, como tudo nesta administração, as coisas vão ficando, né, até quando a água bate embaixo do nariz, aí o desespero pega e aí medidas são tomadas. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, o posto, com essa chuva, o posto alagou, né, enfim, impossibilitando dos funcionários, dos servidores prestar o serviço à comunidade. Enfim, é uma pena, mas depois a colega vai estar trazendo aí, de repente um pouco mais de informação aí sobre o caso. Semana passada eu tive uma reunião no Ministério Público sobre a água lá na Vila Perimetral. Participaram da reunião a Corsã, um representante, o Dr. Wilson Grezana, promotor de 2 irmãos que acompanha o caso, o secretário do Planejamento Urbano, o Sr. Micael, e uma advogada da Prefeitura, representando, enfim, o Progen. Infelizmente, as pessoas que nos assistem em casa, eu falei aqui na semana passada que eu esperava ter boas notícias para trazer hoje, para trazer para aquela comunidade, e parece que toda aquela força, empenho e determinação que as pessoas dizem ter é somente na época da eleição, somente na época de pedir voto. Porque para cada solução que a Corsã trazia, o município dizia que não podia fazer, que não dava, que não tinha dinheiro. E para cada alternativa que a Prefeitura sugeria, na verdade não foram muitas, foram uma só, e a Prefeitura queria que a Corsã bancasse com a água para toda aquela comunidade, né? Então era um custo elevado, a Corsã disse que não tem como, até porque quando tem projetos sociais ou isenção de tarifa, a Corsã não tem prejuízo, quem acaba pagando essa conta são os outros moradores, enfim, que têm a conta da água, então que não era viável. A Corsã colocou à disposição que
Se a prefeitura regulamentasse os lotes, eles colocariam água no loteamento, a Corsã diz que não é viável, que não tem tempo e não consegue devido a não ter dotação orçamentária. Enfim, isso é porque provavelmente não vão à reeleição. Porque se fossem, teriam tempo, teria dotação, se daria jeito e se mandava projeto para a Câmara. Me dá uma parte. Com certeza, pode falar. Olha, a Corsã tem dado muito prejuízo para a Estância Velha. Muita dor de cabeça. Arrebentou todas as ruas por aí, fazendo aquele trabalho. E a própria Corsã, quando faz uma travessia para puxar água para alguém, que é dinheiro para eles, aí eles vão botar um asfalto, aonde o asfalto baixa, ali na rua Walter Klein, diversos. Tu passa ali, é aquele soco que dá. Aquela água lá é quem vai ganhar, quem vai receber o dinheiro que quando a água botar. Eles não colocam água, eles querem que a prefeitura entre com a mão de obra, tudo para fazer, e eles vão depois cobrar a água do pessoal. Eu acho que a Corsã tem que ir para cima e fazer mais alguma coisa por Estância Velha. Viu, vereador? Presidente. A Corsã não é santa em momento algum, eu defendo e não acredito nisto. A questão toda é que a Corsã se prontificou a fazer a instalação. Para isso, a prefeitura teria que regularizar os lotes. E não houve, então, um desejo, ou enfim, a prefeitura prefere achar uma desculpa do que uma solução. Depois a prefeitura disse que teria como uma opção colocar uma caixa d'água lá, que não sabiam nem a quantidade de água que cabe ali para 53 famílias. E quem teria que colocar a água lá, levar todos os dias caminhão, seria mais ou menos 40 caminhões por mês, seria a Corsã. É umas coisas meio absurdas, assim. Quando não tem vontade, é nisso mesmo que dá. Acaba não achando solução e empurra para o próximo prefeito, para a próxima administração. É uma pena. Eu gostaria que essas pessoas visitassem lá essa comunidade e vissem que eles bebem água do chão. E do lado ali tem um esgoto, a menos de 3, 4 metros correndo. É do lado do que eles chamam de poço, mas na verdade é um valo que eles sugam a água para tomar. É uma pena. É muito triste. Vereador, dá uma partezinha só Pode falar, rapidinho para lhe ajudar aí. Pode falar. O desmembramento hoje não é o problema, talvez. Eu não sei se aquele lote ali, aquilo pertencia a São Leopoldo. Eu não sei se já está regularizado desde o tempo que Estância Velha foi emancipado. Ali ficou uma área pendente naquele canto. Eu não sei se está regularizado hoje ainda, se já foi retirado de São Leopoldo aquela parte. Vereador, a área lá, então, a gente teve acesso ao processo, a área da Sultepa, da empresa, né? Que as famílias foram ocupando lá. E a Prefeitura, o Poder Público, deveria de ter evitado, então, de crescer esse loteamento. E a Prefeitura nada fez, né? Foi omissa e agora vai ser condenada a pagar essa conta. Eu já solicito meu espaço de liderança, presidente. Procedido. Então, para finalizar esse assunto, ou existe vontade ou existe uma desculpa. Algumas pessoas preferem achar uma desculpa do que algo enfim, que possa ser feito e resolver o problema daquelas famílias. Falado da água, me chamou a atenção, eu nem ia falar sobre isso aqui, que a prefeita está concorrendo a um prêmio Prefeita Amiga da Criança. Qual? É engraçado, né? Qual criança? Eu fico perguntando, e eu acredito que as pessoas de casa estão perguntando a mesma coisa, mas é amiga de quem? Amiga de qual criança? 2017, 2018, eu não sei se nós tivemos Olimpíadas de Estância Velha. O espaço cultural ficou 1 ano sem funcionar em 2017, e depois que fechou lá no Novo Sol e veio para o centro, atendeu muita criança. Em 2018 começou a funcionar. Em 2019, quando alugaram aquele pavilhão lá enfim, aquele pavilhão perto da subida da Brigada Militar, ficou quase 1 ano sem funcionar. O ginásio da Presidente Kennedy continua igual. Não consegue acabar uma obra que vai atender crianças. A Silvino Ritter, no passado, a gente trouxe a denúncia. Pessoas tomaram um choque na parede do banheiro. Isso é uma escola, a gente está falando. Na abertura do ano letivo, eu ouvi dizer que eles pediam compreensão. Na abertura do ano letivo, foram mais de 700 pessoas que se encontravam ali, que dizia que eles iam pagar o piso para os professores, iam pagar o piso salarial para os professores, mas não teria dinheiro para manutenção e reforma das escolas. Eu ouvi, todo mundo ouviu lá, saiu no jornal. Amiga de quem? Só se for mais um prêmio comprado, aí pode ser que sim. Sem contar do Centro Obstétrico em Estância Velha, que não nasce mais crianças em Estância Velha. Que prêmio que é esse? Eu nem ia falar disso aqui, já me estressei já mais do que deveria. Sobre o Covid,
a prefeitura tem que tomar as rédeas. Tem verba, tem muita verba, tem que apresentar medidas de solução, que pare de impactar a cidade inteira. Temos só um inimigo, e ele é a nossa prioridade. Queremos que Estância Velha fique bem, queremos que a população fique bem, e sair dessa com o menor impacto possível. A nossa prioridade é a Estância Velha sair dessa. Hoje nós votamos aqui a abertura de um crédito adicional de R$ 724 mil para enfrentamento do Covid. Recebi também que o governo do estado, através das emendas de bancada, repassou mais de R$ 260 mil para o município. Hoje o vereador falou aqui o Sicredi, mais de R$ 70 mil. Diversas emendas aqui de todas as bancadas, de todos os vereadores. É muito dinheiro. É muito dinheiro. A prefeitura deveria de fazer prestação de contas com a comunidade. Aonde está sendo gasto esse valor, como que está sendo gasto. Talvez o comércio não ia implicar tanto, porque hoje tem uma briga. O comércio não pode trabalhar. E por que não pode trabalhar? Se não é trazido de forma transparente. Eu entendo a reclamação do comércio, dos comerciantes, simplesmente fecha e deu. Mas então nos mostre o que está sendo feito, para que a gente possa amanhã depois estar abrindo o comércio, estar produzindo, gerando emprego, gerando renda para os nossos trabalhadores, para os nossos estancienses. Tem 1 minuto e meio ainda. Semanas atrás eu não ia falar, eu acabei depois, digo não, vou comentar. Como bem sabem, no dia 30, o meu filho completou 30 dias de vida e já deu um pouquinho de dor de cabeça. Eu sempre imaginava que criança tem dessas coisas de se engasgar, do que fazer, do que não fazer. E aí eu olhava vídeo, tutorial no YouTube, né? Mas quando acontece a coisa é bem diferente, né? É bem diferente de olhar um vídeo. Então, há mais ou menos aí uns dias atrás, semana passada, 10 dias, aconteceu. Ele está mamando, enfim, logo depois ele se afogou. E aí eu consegui fazer aquela manobra, virei o bebê e consegui fazer com que ele voltasse. Mas eu achei até então que era uma coisa assim, que a gente tinha que ter mais cuidado e que não ia acontecer de novo. No outro dia de novo, voltou a acontecer, enquanto eu consegui fazer ele voltar, depois de quase 1 minuto, né, já estava roxinho ali, sem respirar. Quando eu consegui fazer ele voltar, estava me recompondo, estava nervoso, ainda tremendo, aconteceu de novo. E aí eu já não tinha mais tanta saúde mental, né, para fazer o que eu deveria. Aí pedi para a Martiele também do meu lado, desesperado, enfim, foi um aflito muito grande. E aí eu pedi para ela ligar para os bombeiros. Eles vieram prontamente, rápido, veio uma ambulância lá com 3, 4, 5 pessoas, metade militar e metade voluntário. Eu solicito para complementar, presidente, o espaço. 1 minuto. Então eu quero dizer o quê? Que é um serviço tão importante, tão essencial para a cidade, que a gente só lembra quando a gente precisa, né? Que muitas vezes passa despercebido. A situação financeira, como é que estão recebendo alguma verba do Poder Executivo, como é que está a situação do quartel, vão ficar lá, vão reformar o quartel que está caindo do telhado, não vão ficar, o que vai ser feito para providenciar, então, para organizar essa construção do novo quartel. Eu deixo aqui o meu agradecimento a esses profissionais, né, e daqui a pouco teria que ter até um tema, eu procurei na internet, em outra cidade, em Erechim, um menino de 10 anos conseguiu salvar a vida do irmão, que ele teve uma aula, né, na escola. Lá os bombeiros foram na escola e disseram, se acontecer, vocês pegam, vocês fazem essa manobra, façam isso aqui, enfim. É assim que se salva alguém que está engasgado, um bebezinho. E aí fica a sugestão de que isso no futuro, quando as nossas escolas voltarem a ter aula, que, né, se ensine coisas assim, que as pessoas possam usar, que as crianças possam usar no nosso no dia a dia deles. Por hoje eu agradeço, já passei da minha cota aqui. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que nos assistem. Obrigado, vereador. Vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Só complementando e relembrando ao vereador Diego que a gente aprovou aqui na casa já um projeto para treinamento dos educadores do nosso município, né? Se não me engano, o ano passado houve esse treinamento pela SEMEC,
é dado aos professores, né, para eles estarem habilitados a também lidarem com essas situações na escola, até devido a uma situação de um óbito que ocorreu, né, de uma criança aqui no município devido a isso. Então foi aprovada por essa casa, por unanimidade, por todos os vereadores, e a gente tem isso instituído já no nosso município. E os bombeiros se propõem a fazer esse tipo de atividade. É só preciso ter iniciativa da própria SEMEC, né, nas escolas. Gostaria também aqui de fazer uma colocação a respeito da indicação da área a ser construída uma futura unidade lá para o Bela Vista, e isso foi solicitado ao secretário, né, e o secretário garantiu que a escolha do local será realizada pela equipe de saúde, até porque a equipe de saúde conhece, né, a sua comunidade e já trabalha há anos no local, e nada melhor do que a equipe para definir em conjunto com a comunidade um local que seja de mais fácil acesso também para todos. Então deve haver mais de uma ou duas áreas lá, e assim que a gente tiver o mapeamento das áreas da prefeitura que tem na região de abrangência daquela equipe de saúde, a gente vai sentar e vai tomar essa decisão em conjunto, né? Para que fique bom para todos. Não adianta um gestor que está afastado da comunidade, daquela comunidade, decidir onde é que vai ser. E, na maioria das vezes, acaba sendo um péssimo local de maior dificuldade de acesso. Então, se a equipe e a comunidade puderem participar, com certeza vai gerar muito mais satisfação para todo mundo, né? Com relação às áreas, com relação à reunião de sexta-feira, né, da semana passada na prefeitura, a colega vereadora Márcia tinha feito contato comigo para que a gente pudesse estar realizando uma reunião com a prefeita, né, com o secretário de saúde, dada algumas questões de saúde que precisavam de encaminhamento no município. E naquele mesmo, isso foi na quinta-feira, né, vereador? Pela manhã. Daí, naquele mesmo dia, à tarde, eu cheguei no ambiente de trabalho, que é o posto de saúde do Bela Vista, onde eu sou enfermeira concursada do município, e a unidade de saúde estava alagada. Muitas salas alagadas, na quinta-feira da semana passada. E, enfim, acabei envolvida com isso, né, a tarde toda, e a gente tentando contornar a situação. E no final do dia eu fiz contato com o presidente dessa casa para que então fosse convocada uma reunião o quanto antes com a prefeita e secretária de saúde, e prontamente o presidente me retornou à tardinha, e eu passei para os demais colegas, todos que se pudessem fazer presentes, né, porque eram questões de interesse de todos nós, que somos representantes dessa comunidade. A gente esteve lá na reunião, na sexta-feira de manhã, e foram falados vários assuntos, né, sobre o centro Covid, né, que a gente estava com dificuldade de agendar muitos exames com horários de agendamento. Nos foi passado que iria ampliar esses horários de agendamento. Acredito que esteja sendo providenciado pela secretaria, porque a gente continua com algumas dificuldades ainda para agendamento desses exames, mas foi uma das pautas da reunião. Inclusive, o secretário disse que, conforme a avaliação e o aumento da demanda, iriam ser ampliados os horários de atendimentos, né, lá no centro Covid. E uma outra questão, então, foi a reforma do posto de saúde do Bela Vista. E, na ocasião, o secretário falou que seria... Solicito meu espaço de liderança. Concedido. Que seria, então, providenciado uma melhora imediata, assim, uma solução mais imediata, para a gente conseguir continuar trabalhando ali. Mas o planejamento da Secretaria de Saúde é que, assim que a unidade de saúde
do Lago Azul esteja apta, né, a receber uma equipe, toda a equipe será transferida para lá e será visto então um novo local para uma nova unidade de saúde, porque realmente essa unidade de saúde que hoje foi interditada, foi fechada por estar alagada, a gente já vem enfrentando problemas de longa data, há mais de 6 anos, problemas que têm se agravado nos últimos tempos. Então, a gente precisa realmente de um novo local, porque o local ali não é adequado e vai ter sempre esse tipo de problema. Só uma parte. Por favor. Por que está 6 anos, quer dizer, está tanto tempo para trocar um telhado, para não chover mais para baixo? Como é que não tem solução, não tem pessoas capacitadas para trocar um telhado, para arrumar um telhado? Mas isso é, olha, isso não dá nem para falar. Obrigado. Vereador, isso é uma questão de gestores, né? A equipe de saúde se empenha, pede, solicita, né? A gente às vezes se expõe a risco, como na semana passada, que nós permanecemos dentro de um ambiente de trabalho onde escorria água pela lâmpada, correndo o risco de ser eletrocutado, de ter um curto, de sei lá. Então, assim, a equipe de saúde se expõe a um ambiente insalubre porque a gente sabe das dificuldades da comunidade e a gente jamais quer deixar a nossa comunidade na mão. Então, não é por falta de luta ou por falta de ir atrás e de buscar uma solução da equipe. A equipe já levou várias soluções. Já teve uma avaliação feita por uma equipe técnica de alguns anos atrás, sugerindo uma reforma, e o secretário da época não levou adiante a reforma. Ou seja, é um problema crônico que já deveria ter se resolvido. Não que poderia, porque ele pode ser resolvido, mas já deveria. Mas isso foge do alcance dos profissionais da saúde do nosso. Quem determina isso são os gestores do executivo, a nível do executivo, né? Então, a gente não tem como intervir. A unidade de saúde vai permanecer fechada e os funcionários estão sendo realocados para outras equipes de saúde até que sejam tomadas providências, né, para que o posto possa voltar a funcionar. Mas, então, assim que o posto do Lago Azul estiver apto, a ideia é que a equipe seja realocada lá para essa unidade. Inclusive, o secretário de Saúde, na data de ontem, se não me engano, esteve lá na equipe de saúde, conversando com a coordenadora da equipe, que é a minha colega, a enfermeira Janaína, e levou a colega até a nova unidade de saúde que está sendo construída para olhar espaço e tudo mais. Mas a solução para o problema ainda não foi dada, né? Então a gente aguarda, com certeza a secretaria deve estar tomando as providências para que se conserte, se recupere o mais rápido possível, porque a gente já perdeu computadores, a gente já perdeu materiais e a equipe de saúde tem isso tudo registrado. Todas as perdas, todos os memorandos, todos os pedidos, tem tudo documentado, né? Que não é por negligência dos profissionais, mas é por negligência da gestão, né? E que já vem de outras gestões, sim. Então é um problema crônico e que, infelizmente, isso só caracteriza, não consigo achar uma palavra agora, mas o desleixo dos gestores públicos com o que é de todos nós, com aquilo que é da comunidade, com aquilo que é um direito, descaso dos gestores com relação à saúde pública, né, com relação à saúde dos moradores da nossa cidade, porque isso não deixa de ser um descaso, né, de todos os que passaram e os que foram notificados dessa situação, já há muitos anos. Dá uma parte, vereadora. Por favor. É muito simples, sabe por quê? Quantos anos tem o posto? 20 anos? Não, deve ter uns 14. Esther, sabe o que é isso? Falta de fiscalização quando é construído. 2007, né, isso? Aquele prédio não está caindo aos pedaços, ele está rachado, não é só telhado.
O chão não é tão ruim, não. É uma falta de fiscalização durante a obra. Essa é a verdade. Sim, tanto que a gente tentou colocar um armário lá numa das salas e não foi possível porque atravessou a parede, está lá o buraco, dá para olhar de um lado para o outro. Não tem cimento no reboco. E para finalizar, eu gostaria de lembrar a comunidade que a gente está na época de chuva. E eu não consigo parar, só para concluir. Só para concluir, eu não consigo parar de pensar aqui que eu já estou vendo o mosquito da dengue voando em volta de mim, porque a unidade que eu trabalho é onde tem o maior número de casos de dengue do município. Então, que as pessoas prestem atenção, que procurem virar a água onde tem água acumulada, porque nós vamos ter mais uma onda de dengue depois dessa chuva. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Isso é uma coisa muito lamentável, uma coisa que é incrível, que não, olha, isso não existe palavras para colocar, para dizer que um posto de saúde já há tanto tempo chove para baixo. Mas pelo amor de Deus, fazer um telhado, fazer um telhadinho, olha... É incrível isso. Obrigado. E vereadora Márcia Ribeiro. Senhor presidente, eu vou fazer uso do meu espaço do púlpito. Eu não consigo acreditar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veri, colegas servidores da casa, presidente do Partido Democrático Trabalhista, que está aqui também participando conosco. Eu quero fazer a leitura hoje à noite, colegas. É uma reflexão, na verdade, tá? De um artigo que saiu no final de semana, no domingo, no jornal Folha de São Paulo. E é um artigo que foi escrito por dois economistas, Amir Cair e Paulo Gil Souza, né? Então, ele cai bem para o momento, ele é um artigo escrito para o momento que nós estamos passando, e penso que ele vale muito para uma reflexão, né? Da conjuntura nacional, deste período que estamos vivendo, e da conjuntura mundial, né? Que os problemas que estão acontecendo em Estância Velha estão acontecendo no mundo inteiro, neste momento. E gostaria também, antes de fazer a leitura do artigo, de dizer que nós estamos num período eleitoral agora, né? Vai ter eleições municipais esse ano, eleições que provavelmente vão ser prorrogadas, né, no seu prazo, mas que vão acontecer, e que a gente aproveite esse momento, inclusive esse artigo também, para pensarmos nos nossos planos de governo, né, em todos os candidatos que vão colocar seus nomes à disposição para concorrer este ano pleito eleitoral, e que pensem em sentar com as suas equipes e fazer um plano de governo realmente eficaz, né, e que seja possível colocar em prática, e que não fique só no papel. Porque o que a gente vê muito, né, ao longo dos anos, os partidos políticos em época de eleição começam a conversar com os seus aliados, começam a pensar as suas coligações, começam a pensar cargos, né? É o que mais se vê, mas propostas de governo, plano de governo para a cidade, pouco se vê. Então, eu vou iniciar a leitura do meu texto, deste artigo, que o título é o seguinte: Por uma economia das pessoas. Em nota informativa divulgada nesta semana, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, pede apoio imediato dos governos a trabalhadores, empresas, empregos e renda em risco. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, destaca: o mundo do trabalho não pode e não deve seguir sendo o mesmo depois desta crise. Chegou a hora de coordenar a ação global, regional e nacional,
para gerar trabalho decente para todos, como base de uma recuperação verde, inclusiva e resiliente. A nota foi acompanhada do resumo de estudo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que estima para o segundo trimestre deste ano a perda em horas trabalhadas ao equivalente a 305 milhões de empregos integrais em todo o mundo. O documento ainda adverte que 38% da população economicamente ativa em todo o mundo, aproximadamente 1,25 bilhão de trabalhadores e trabalhadoras, estão empregados em setores sob alto risco, como as pequenas e médias empresas. O risco é ainda maior em países como o Brasil, em que estas empresas têm menor poder financeiro para atravessar a crise. Dados da Receita Federal, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, apontam que 54% dos empregos formais no país são criados a partir dos pequenos e médios empreendimentos. Segundo o Data SEBRAE, em março deste ano, o Brasil contava com 19.228.025 empresas, das quais 17.293.316, 89,9%, eram de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Infelizmente, colegas, são estas empresas, solicito meu espaço de liderança, infelizmente, são estas empresas que mais contam com dificuldades de acesso ao crédito e aos programas de manutenção de emprego. Em recente pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Sindicato do Setor, SIMP São Paulo, revelou que 88% das micro e pequenas indústrias estão sem acesso a crédito no momento para manter suas operações, enquanto 30% das empresas encaram o risco de falir ou entrar em recuperação judicial nos próximos 30 dias. Na amostra pesquisada, 70% diz que as medidas do governo não estão chegando na ponta. Em uma economia estagnada 2017 a 2019, após 2 anos de recessão, 2015 e 2016, sem conseguir baixar de forma significativa as taxas de desemprego aberto, além da precariedade do trabalho, expressa em aproximadamente 1/4 da força de trabalho entre o desemprego, os bicos e o desalento. A pandemia vem de forma a agravar de forma drástica esta situação. Segundo os dados da PNAB, Covid-19 do IBGE, em maio, a soma da população fora da força de trabalho, que gostaria de trabalhar, mas que não procurou trabalho com a população desocupada, chegou a 36,4 milhões de pessoas. A queda de rendimento médio do trabalho também foi observada pela pesquisa. Em maio, o rendimento efetivo dos trabalhadores foi de R$ 1.899, que significou uma queda de 18,1% em relação ao rendimento habitual de R$ 2.320. Em maio, 9,7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras estavam afastados sem sua remuneração, o equivalente a 11,5% da população ocupada. Bem diferente do receituário de Paulo Guedes, do sempre menos, e reformas que precarizam ainda mais o mundo do trabalho. As respostas aos graves riscos de perda do emprego e de rendimentos estão no apoio financeiro às micro, pequenas e médias empresas,
no apoio à manutenção do trabalho seguro, tanto na saúde como nos direitos, e nos programas de transferência de renda à população mais vulnerável e atingida pela crise, como a prorrogação do auxílio emergencial. Assim como recomenda o estudo da OIT, a pandemia demonstrou o quão necessários são os investimentos nos sistemas de saúde pública, além de evidenciar a necessidade de investimentos públicos orientados para a preservação ambiental e o bem-estar social. Então, né, com esse texto, né, acho que vale uma análise e uma reflexão, né, nosso também enquanto legisladores deste município, e o Poder Executivo, né, no que o município também pode fazer nesta direção. E precisamos estar cada vez mais juntos e mais unidos na busca das soluções. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 7 de julho de 2020, às 18 horas.